Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre características das patologias em geriatria, falando também do comportamento do organismo do idoso frente às suas patologias. Vamos iniciar este assunto ressaltando que não existe doenças próprias do idoso. Embora algumas são conhecidas como doenças senis, por se manifestar com mais frequência na idade idosa, várias dessas doenças conhecidas popularmente como doença senis, ela pode se manifestar em outras faixas etárias. A grande questão é que quando se manifesta nessa fase idosa, ela não apenas traz prejuízos fisiológicos, elas também podem ser acompanhadas com perdas sociais, né? Isolamento, depressão, por conta aí do própria circunstâncias que o idoso apresenta, né? Muitas das vezes, uma aposentadoria, por exemplo, ela não é vista como algo bom frente ao idoso. Até mesmo porque isso pode trazer para ele um isolamento, né? Um idoso, uma pessoa que teve sua vida ativa, trabalhou a vida inteira e por um momento ali ele se vê numa situação onde não é mais tão produtivo como era, não tem mais aquela convivência no seu ambiente de trabalho, então acaba se tornando algo negativo para esse idoso. Ainda mais quando isso vem acompanhado de falecimentos de pessoas próprias, envolvendo aí a viuvez, por exemplo. É importante a gente salientar os grupos de doenças, né? As classificações das doenças. Então, nós temos as doenças funcionais, né? Que são doenças que pode gerar uma incapacidade para as atividades básicas do dia a dia, como, por exemplo, deambular, se alimentar, se higienizar. Temos as doenças de classificação mental, né? Que são doenças que acometem a questão neurológica e assim afetando o sistema e as funções cognitivas, né? Tendo aí prejuízos de memória, de raciocínio, né? Doenças, de certa forma, que acabam, né, predispondo a depressão. Temos as doenças a nível social, né, que são doenças que pode colocar esse paciente em hospitalização, né, e tirando ele do seu ambiente natural, do seu lar, para se colocar numa hospitalização. Aqui nesse slide nós estamos observando uma tabela, né, com as principais patologias geriátricas divididas em sistemas, né? Então, cardiovasculares, respiratórias, digestivas, urinárias, hematológicas, sistema nervoso, doenças psiquiátricas, doenças metabólicas e reumáticas. Nesse assunto de doenças, eu vou simplificar 3 doenças muito comuns entre os idosos e por fim dessa aula eu vou deixar as orientações para uma pesquisa que vocês devem realizar. Então, a osteoporose, né, que é uma doença que atinge os ossos, que é caracterizada pela diminuição da quantidade de absorção de cálcio e assim diminuindo aí a massa óssea, né? Caracterizando aí
ossos ocos, né? Ossos finos que são extremamente sensíveis e com uma facilidade muito maior de se fraturar. Temos a doença, o Alzheimer, que é uma doença crônica que evolui com perda progressiva do funcionamento neurológico, né? Então, ela é caracterizada aí pela diminuição das funções cognitivas, com uma maior incidência aí a questão da memória, né? Que é um dos primeiros sintomas que a doença apresenta. Temos a doença de Parkinson, que também é uma doença neurológica, né? Então, é uma doença que afeta a capacidade do sistema nervoso central em controlar os movimentos do corpo, né? Então, é a doença onde se apresenta com os tremores, né, de extremidades, principalmente de membros superiores. Então, só estou citando aqui essas 3 doenças e, como eu disse, por final, iremos fazer umas pesquisas correlacionadas às principais patologias do idoso. Vamos falar um pouquinho sobre o idoso frente às características específicas da doença, né? Do adoecer, né? Então, os sintomas, por exemplo. Então, independente de patologia, nós devemos entender, por conta de todo esse declínio que o organismo do idoso apresenta, né, as suas perdas que vão surgindo, né, por conta da idade, né, os sintomas, quando surge em um idoso, ele pode ser pouco sintomático. Então, isso quer dizer o quê? Os sintomas eles podem ser muito sutis ou divergentes se fosse um jovem apresentando aquela doença, né? Então, por exemplo, uma infecção, muitas das vezes ela acontece no idoso, né? O idoso tem ali o desenvolvimento de uma infecção, porém sem febre, né? Que é algo bem característico de uma infecção em qualquer outra fase, né? Então, os sintomas eles são menos claros, né? Então, essas doenças elas podem aparecer de forma diferenciada, né? Como, por exemplo, uma infecção de urina, podendo se apresentar com quadros de confusão, né? Totalmente diferenciado se fosse, como eu disse, no jovem, desculpa. Adaptação à doença, né? Então, ocasionalmente os idosos, eles adaptam seu modo de vida à doença, o que dificulta a identificação do problema, né? Então, isso quer dizer o quê? O idoso, ele acaba se acostumando, vamos se dizer assim, com aquela doença, com aqueles pequenos sintomas que podem surgir, né? E não procura um médico, não consegue relatar detalhadamente os sintomas, né? Então, aí uma dificuldade, né, de encontrar exatamente aí e fazer o diagnóstico com mais facilidade, ok? Sintomas sobreposto, né? Então, os idosos eles podem sofrer de várias doenças ao mesmo tempo, né? Isso quer dizer que um sintoma pode se sobressair a outros sintomas, né? Então, isso acaba dificultando o diagnóstico de pluripatologias, né? De mais de uma patologia que se apresente ao mesmo momento, ok? O diagnóstico, né, como dito aí, a dificuldade de obter essa história clínica, né, que é um dos principais pontos chaves, né, para ter aí um diagnóstico e realizar um diagnóstico de forma eficiente, né? A história clínica é muito importante, né?
Então, muitas das vezes existe essa dificuldade, principalmente para aquele idoso que sofre com alguma confusão, com alguma doença neurológica, que não tem um acompanhamento familiar, né, um apoio familiar, né, se torna ainda mais difícil obter o histórico clínico daquele paciente, né? Considerando também que a comunicação desse idoso pode estar prejudicada, né? E considerando que muitos sintomas podem estar desenvolvendo nesse paciente, porém, como dito, ele mesmo já pode ter se adaptado a esses sintomas e acaba tendo dificuldade de relatar aquilo que está o incomodando. A avaliação geriátrica para um diagnóstico é extremamente importante, né? Então, ter um profissional especialista que vai ter considerações a tudo isso que nós estamos falando, né, desde o início dessa disciplina, né, saber e entender exatamente como funciona o organismo de um idoso é extremamente importante para que esse paciente idoso tenha um acompanhamento adequado, tá? Detecção de patologias ocultas, né? É muito comum o paciente procurar, né, uma assistência médica em busca de um tratamento, né, que está incomodando ali naquele momento, porém, nessa fase de exames e acompanhamento, descobrir e diagnosticar outras patologias, né, que estavam ocultas, que estavam, vamos dizer assim, remanescentes, né, não estava evoluindo com sintomas significativos, ok? O acesso a exames diagnósticos, né? Então, o idoso, ele literalmente tem que ter uma prioridade, né? Então, o acesso do idoso a esses benefícios, vamos dizer assim, não deve ser limitado devido à sua idade, devido o entendimento de que é uma pessoa que pode estar evoluindo com diversas patologias de forma aguda e crônica, ok? Maior dificuldades para alguns exames diagnósticos, né? Alguns exames não vão ser possíveis para um idoso por conta da sua característica clínica, né? Como, por exemplo, a sua imobilidade, se for, por exemplo, um exame que exige um esforço físico, para esse idoso não vai ser possível. Se for um exame que necessita de algumas funções cognitivas, dependendo da doença que esse idoso apresentar, esse exame não será possível, né? Então, baseado e conhecendo as condições clínicas que o idoso está apresentando no momento, é onde a equipe que estiver acompanhando vai estar estabelecendo exames que realmente vão ser realizados com sucesso e que vai, né, trazer aí o resultado que essa equipe necessita. O tratamento, né? Então, o tratamento ele vai se basear em prioridades, considerando que é um paciente que pode desenvolver diversas patologias ao mesmo momento, né? Então, vai se delegar prioridade para aquilo que está trazendo um prejuízo maior para aquele paciente, né? Considerando aí doenças que podem ser já tratadas antes que ela se torne crônica e irreversível, doenças que podem trazer um prejuízo muito grandioso. Então, a equipe ela vai tratar essas patologias conforme a sua prioridade.
Suscetibilidade aos efeitos secundários. Então, conforme já falado, o idoso, ele, por ter o seu organismo trabalhando com muito mais lentidões, né, sabendo que alguns órgãos estão trabalhando com menos demanda, vamos dizer assim, o idoso, ele se torna mais suscetível aos efeitos secundários dos fármacos, enfim. Por isso que a equipe que o acompanha tem que estabelecer uma posologia, né? Então, uma frequência medicamentosa adequada, considerando frequência, dosagens, né? Ideais para o organismo daquele paciente, né? O quão possível for tratar esse paciente com outros tipos de tratamento, colocando aí o uso de fármacos como última opção, é o ideal para o idoso, ok? Condutas superprotetoras. Então, é muito comum nos depararmos com um idoso que apresenta ou que traz com ele um familiar ou cuidadores, né? Pessoas que os rodeiam, que pode ter uma atitude superprotetora ao ponto de prejudicar o tratamento e a reabilitação desse paciente, né? Então, isso tem que deixar muito claro, né? Para que as coisas possam fluir com mais facilidade, ok? Quando a gente fala uma superproteção que pode prejudicar, estamos falando até mesmo de situações onde o idoso pode assumir algumas atividades, como, por exemplo, atividades do autocuidado, que é extremamente importante, né? O idoso ter uma autonomia, mesmo que seja pouco, mas que ele tenha essa autonomia, né? Então, quando existe essa questão superprotetora, até essas poucas autonomias que o idoso pode assumir, essas pessoas que os rodeiam pode tirar dele, né, essa autonomia. E de certa forma isso acaba trazendo grandes prejuízos para o idoso, né? Tanto na sua questão motora, mas também na sua questão psicológica, né? Onde ele entende que literalmente ele está dependente 100% de uma outra pessoa. Repercussão sobre situação anterior. Nós temos que ter como meta, quando estamos tratando esse idoso, que a doença ou as doenças que ele esteja apresentando, que afete minimamente a vida dele, né? Então, nós devemos alinhar situações e condutas para que isso aconteça, né? Para que a vida dele seja minimamente afetada, né? E aí nós temos algumas posições que podemos adotar ou orientar ou esclarecer, né, aqueles que os rodeiam, para que isso seja possível, né? Que a vida do idoso ele consiga, que ele consiga com que a vida dele continue sem grandes impactos. Então, quais as condutas, né, que podemos adotar, né? Então, como eu já havia falado, promover o máximo a mobilização e a autonomia, então estimular conforme, obviamente, né, o quadro clínico do paciente, conforme a sua capacidade, promover com que
ele se movimente, com que ele assuma aquelas pequenas atividades que ele possa assumir e sempre incentivando, né, esse tipo de situação, tá? Reabilitação das capacidades perdidas em consequência da doença, né? Então, como por exemplo, uma fisioterapia, né, para que ele possa se reabilitar-se e aquilo que ele perdeu ele possa recuperar, ou parcialmente ou completamente. Evitar que o paciente fique isolado e sem estímulos, né? Então, que ele evitar com que ele fique sozinho e que ele não tenha nada para fazer, né? Então, muitas das vezes é importante mesmo aquelas pequenas atividades domésticas que fique acondicionada, né, como obrigação daquele idoso, né, para que assim ele se sinta-se útil e também tenha ali o tempo do seu dia reservado para essas atividades, né? Assim nós estamos evitando estados depressivos, síndromes de confusão, né? Que é algo muito comum aí entre os idosos. Adaptar o ambiente que o idoso vive às suas incapacidades, né? Para que ele consiga, naquele ambiente, ele tenha ali, né, uma liberdade de caminhar, né, de ter uma atividade, uma mobilidade, né, de forma segura, né? Então isso quer dizer o quê? A questão de chão antiderrapante, não ter tapetes, bem iluminado, né? Então, são algumas mudanças que esse ambiente deve adotar, né? Que deve se modificar. Ajuda de instituições de voluntário e teleassistência que irá permitir que o idoso incapacitado, o idoso que necessite de um acompanhamento mais rigoroso, né, com assistência médica, que ele faça isso a domicílio, né? Então, esse tipo de ajuda é muito importante e muito eficiente. Limitação no acesso aos tratamentos. Então, o idoso ele não deve condicionar o acesso aos diferentes tratamentos, né? Então, ele tem que ter o acesso a tudo aquilo que ele precisa, desde uma cirurgia até o seu acesso a medicações, ok? Doenças terminais, né? Então, como dito, o idoso, né, a geriatria, é muito frequente o surgimento de situações clínicas irreversíveis, como por exemplo câncer, né? Câncer que não tem aí um prognóstico satisfatório, né? Demências avançadas, né? São doenças muito comum nessa fase da vida. Nesse caso, onde existe, né, essas doenças terminais, onde o tratamento não é um tratamento de cura, não é uma opção para esse perfil de paciente por conta aí das suas condições clínicas, né? Obviamente que essa equipe vai se dedicar a tratar os sintomas, né? Aquilo que pode incomodar o paciente. Então, vai se tratar aí em melhorar a qualidade de vida desse paciente com os conhecidos cuidados paliativos.
A formação de cuidadores e família é muito importante, né, para o idoso, considerando que a maior parte dos idosos precisa, além de uma companhia, precisa de um auxílio, né, frente a um idoso acamado, a um idoso debilitado, né? Então, a formação, né, que é você orientar, esclarecer, né, elaborar técnicas frente à necessidade daquele idoso, ok? Prognósticos e complicações, então, como nós já falamos também anteriormente, o idoso tem uma condição clínica favorável ao surgimento de complicações, né? Um organismo que pode desenvolver e ser acometido, né, por várias patologias ao mesmo tempo, né? Então, os prognósticos e complicações são algo que vão ser muito frequente para esse perfil de paciente, ok? Evolução mais lenta, né? Então, muitas das doenças, a cura pode ser algo muito demorado, muito trabalhoso, né? Período de reabilitação também pode ser um período com muito mais doloroso e muito maior do que uma reabilitação de um paciente jovem, considerando novamente, vou repetir, que o corpo de um jovem e o corpo de um idoso é muito diferente, né? As respostas são muito mais demoradas, ok? Assistência de enfermagem aos idosos, né? Tem algumas peculiaridades que devem ser ressaltadas, né? Obviamente que a enfermagem vai sempre trabalhar de forma humanizada, mas tem algumas detalhes que devem ser colocados aí frente a uma assistência que está sendo realizada, que está sendo proposta a um idoso, né? Então, vamos citar algumas aqui. Então, agir de modo sereno e competente, né? Proporcionar uma forma de tratamento respeitosa, amável e humana. Sempre chamar o idoso pelo nome, não empregar uma linguagem infantil para se comunicar com o idoso, isso pode ser humilhante para o idoso. O profissional ele sempre deve se identificar, né, diante de um paciente, principalmente com visão diminuída, né, que tem aí uma dificuldade de um reconhecimento imediato. Respeitar a individualidade dos idosos, né? Por mais que fisicamente podem ser parecidos, mas cada um tem as suas particularidades. Estar disponível para escutar esse idoso, dar apoio, esclarecer suas dúvidas. O idoso ele costuma responder, as suas respostas são mais demoradas, né? Então, devemos estar disponível para escutar esse idoso e nunca o apressar ou interromper a sua fala. Manter sempre contato visual e tátil, né? Como, por exemplo, olhar, segurar na mão ao falar com ele, né? Ter o contato ali com o toque, né? Considerando aí novamente os idosos com dificuldade de percepção por conta aí da deficiência auditiva, visual. Não elevar a voz, a não ser se esse paciente tenha dificuldade auditiva. Os pacientes inconscientes eles devem ser tratados como se eles estivessem acordados, ou seja,
sempre chamar ele pelo nome, explicar o procedimento que vai ser realizado, né? Mesmo se ele estiver desacordado. Devemos considerar que esse paciente, ele escuta e ele tem a capacidade de entendimento. Os pacientes recém-internados, ele tem a necessidade de ser muito bem acolhidos, de repassar todas as informações daquele ambiente que ele vai estar ocupando naquele momento, sobre a rotina desse ambiente, para que ele fique um pouco mais à vontade, né? Obviamente que ele ainda vai se sentir incomodado, ansioso, com medo, né? Tudo que a gente vem falando, né, anteriormente. Mas o quanto mais esclarecido ele estiver do que está acontecendo ali ao seu redor, mais confiante ele estará. Respeitar a intimidade desse paciente e dessa família, né? Então, como por exemplo, quando ele for usar o banheiro, ou quando ele estiver tomando banho, ou recebendo uma visita, né? É importante que a gente preserve a privacidade, a intimidade desse idoso. Estabelecer um plano de cuidados diário, né? Que desenvolva de forma sistemática os cuidados que vão ser estabelecidos para esse idoso, né, que vai tornar o trabalho da enfermagem mais fácil. Estimular o idoso a intervir nos seus cuidados, né? Como eu disse, se ele tem autonomia, por exemplo, para escovar o dente, para se ensaboar, né? Que isso seja sempre estimulado e que nós possa respeitar o tempo que ele vai levar para executar essas atividades. É muito comum que a gente observar pessoas ou cuidadores de idosos que acabam interferindo nesses pequenos processos. E que, de certa forma, esses pequenos processos é importante para o idoso, né? Ou essa autonomia dele nesses pequenos cuidados. Mostrar otimismo e interesse pelo bem-estar do idoso e de sua família, né? Então, ser otimista, com pensamentos positivos sobre a saúde, sobre o ambiente familiar desse idoso, é sempre favorável e o idoso vai estar recebendo isso com uma forma muito mais acolhida, né? E com certeza se sentir mais confiante e também colaborar mais com o seu tratamento. Bom, eu vou deixar as orientações descritas nessa aula, né, sobre a pesquisa que vocês estarão realizando e me apresentando, né, sobre essas 3 patologias comuns do idoso.